Oi, tudo bem? A semana está começando e nós já temos um novo programa do CIEE, Pensando o Brasil, que é uma parceria aqui com o portal RC1. E o entrevistado de hoje é o advogado Eduardo Felipe Matias. E você confere a partir de agora. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIEE. Meu convidado hoje é o advogado Eduardo Felipe Matias, especializado em Direito Internacional e Governança Global. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. Prazer conversar com você, Piotr. Doutor, vamos começar por um assunto que, aliás, nós tivemos por parte do governo federal, do Congresso no mês de maio e agora, já no começo de junho, nós tivemos também por parte do governo federal a publicação em Diário Oficial da nova lei das startups, o que era o marco legal das startups nas discussões, agora é a nova lei. Fazendo um simples exercício do tempo, ou seja, o que tínhamos de realidade para as startups brasileiras que já existiam antes do marco legal e agora com essa promulgação da lei, o que significa para este ambiente de inovação dessas novas empresas que estão surgindo e surgindo com soluções novas para problemas antigos? Eu acho que é um momento importante desse ecossistema das startups, como a gente chama, porque, de fato, são empresas com grande potencial de crescimento. E, ao terem grande potencial de crescimento, também tem grande potencial de geração de emprego e de renda. Então, o impulso para essas empresas realmente é algo que vem em boa hora, no momento, inclusive, de crise. De fato, o que existia até então, é claro, uma startup é uma empresa comum, no sentido jurídico do termo, e aí, a partir dessa lei, ela começa a ter um enquadramento especial e, com isso, também a possibilidade de que alguns benefícios sejam aplicados a elas. Então, o que existia até hoje? Existiam algumas dificuldades, que são as dificuldades que qualquer empresa no Brasil vive, né? Nós sabemos que o ambiente de negócios no Brasil é inóspito, e as empresas, então, elas têm que vencer esse ambiente, passar, inclusive no caso das startups, que tem uma alta taxa de mortalidade, passar por esse chamado Vale da Morte, em que elas não conseguem encontrar capital, não conseguem emplacar os seus produtos, têm dificuldades de encontrar investidores, e elas passarem por isso para poderem realmente vingar, poderem realmente trazer produtos e serviços inovadores para a sociedade. Então, até então, existiam aí essas barreiras, que são as barreiras que todo empresário brasileiro vive. Nós estamos falando em obrigações fiscais excessivas, trabalhistas excessivas, estamos falando em, às vezes, até uma burocracia muito grande para a constituição da própria empresa, e o marco legal, o objetivo dele era exatamente melhorar esse ambiente de negócio. Só que aí a gente vê, né, e aí sendo um pouco crítico também em relação ao marco legal, ele trouxe aspectos muito positivos, mas alguns desses pontos que eu tratei aqui, que eu expliquei até agora, que as empresas, né, que são um desafio para as empresas comuns, continuam sendo um desafio para as startups. Ah, é? Temos esses problemas ainda? Existe, porque o que acontece? O marco legal ele se ateve, vamos dizer assim, a duas grandes frentes principais. Uma delas é a desburocratização. Então, essa se reflete principalmente numa simplificação das regras das sociedades anônimas, né, para algumas empresas, até 78 milhões de reais. As publicações, por exemplo, as publicações legais podem ser feitas pela internet, os livros podem ser mantidos de forma eletrônica. Então, isso beneficia as startups a partir do momento em que os investidores normalmente preferem investir em sociedades anônimas. As startups, então, elas acabam se vendo numa situação em que elas não podiam ser sociedades anônimas por conta do custo excessivo de se manter esse tipo de empresa, né? E esses custos alguns desses custos são esses que eu enumerei, e, ao mesmo tempo, ela quer ser uma sociedade anônima para receber mais investimentos, né? E os investidores, o que eles fazem? Quando eles vão colocar o seu dinheiro numa startup, eles normalmente pedem que ela seja transformada em SA,
Ela normalmente é constituída como uma limitada, mais simples, e depois ela se transforma em SA. Então, esse é um benefício. Outro benefício que também é relevante é conferir mais segurança jurídica para os investidores. O que significa isso? Hoje ainda existe, né, em muitos casos, a chamada desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ou seja, se você tem uma dívida, a empresa tem uma dívida fiscal, uma dívida trabalhista, ela acaba sendo desconsiderada e o sócio responde por essa dívida. E é algo que para o investidor em startup faz muito pouco sentido, porque além de você já investir numa empresa que é de risco, a gente sabe que muitas delas não vão dar certo, você ainda corre o risco de não perder apenas aquele seu investimento, mas também ter o seu patrimônio afetado. Então, muitos investidores colocavam isso, inclusive, como um problema que os levava a não investir em startups. Então, o marco legal das startups, né, a Lei Complementar 182, procura deixar claro que quando os investidores aplicam o seu dinheiro, aportam os seus recursos nas startups, seguindo alguns instrumentos lá, que são instrumentos que são muito utilizados no mercado, eles não devem ser considerados sócios. Aliás, isso já era algo, né, que era, sim, realmente de direito, mas isso torna mais claro, inclusive para quem vai interpretar as leis, que eles não devem ser considerados sócios e, portanto, não respondem, isso está expresso na lei, não respondem pelas dívidas da empresa, inclusive as fiscais, trabalhistas, mesmo em caso de recuperação judicial. Então, uma questão de segurança frente, jurídica, especialmente, nesse caso. É isso, acho que a frente da segurança jurídica também é relevante. A gente tem que destacar essa tentativa de desburocratizar um pouco a vida das sociedades, né, e por isso permitir que as startups tenham uma facilidade maior, que os empreendedores tenham uma facilidade maior no dia a dia, mas também de garantir mais segurança jurídica para os investidores, porque um dos objetivos principais desse marco legal é aumentar a oferta de capital para investimentos em startups. Então, acho que nesses dois pontos foi sim atingido o objetivo de impulsionar mais as startups. Mas em outros, né, como eu comentei, em outros ainda não. Esses outros que ainda não foram contemplados, o senhor acha que ainda é por causa dessa cultura que não fez avançar, por exemplo, a reforma tributária, que qualquer processo de simplificação tributária enfrenta resistências, redução de burocracia ainda enfrenta resistências? É por essa cultura que uma nova lei de um setor novo ainda contempla problemas antigos? Sem dúvida é isso, né? Você percebe que tanto em relação à questão tributária quanto em relação à questão trabalhista, existe sim uma dificuldade muito grande de transformação, existe uma dificuldade muito grande de mudança das regras existentes. E aí essa resistência ficou muito clara no processo de criação do marco legal das startups. Então, em relação aos tributos, por exemplo, existe uma distorção hoje, que é muito reclamada pelo ecossistema das startups, que se refere à tributação dos investimentos anjo, ou seja, daquele investidor que vai colocar o seu dinheiro na startup, inclusive na pessoa física. Esse investimento anjo ele é tributado hoje como investimento em renda fixa, as mesmas alíquotas. E aí você pensa, poxa, o investidor vai colocar o seu dinheiro numa startup, como a gente já disse, com risco, e vai ter a mesma tributação que colocar o dinheiro em renda fixa e, portanto, com muito menos risco. E aí você percebe que isso é um desestímulo, que poderia ter sido corrigido. Existem investimentos, inclusive, que são isentos, né? As LCIs, as letras de crédito imobiliário, agrícola, elas são isentas. Então, um investidor hoje comum, alguém que, né, você, vai chegar e falar, bom, achei interessante, vou colocar alguma parte do meu... Agora, inclusive, que os juros estão baixos, né? Você colocar o seu dinheiro numa startup, porque você pode ter um ganho maior do que deixar em renda fixa, você pensa, bom, vou fazer isso. Só que aí você percebe, na hora de investir, que existem outras aplicações que têm estímulos fiscais, ou pelo menos que têm equiparação fiscal com o investimento em startups, e com isso você recua. Então, ao você mexer nisso, ao permitir, seja com uma redução, seja uma isenção desses investimentos, você estimularia esse setor, coisa que não aconteceu, foi uma reivindicação que não foi atendida. Né? Outro ponto tributário também importante é a questão do Simples Nacional. Uma startup hoje, como eu disse, é uma empresa comum, no sentido de que ela pode pleitear e aderir ao regime tributário simplificado do Simples Nacional. Mas isso implica em aceitar algumas outras condições. Por exemplo, ela não pode ter uma SA, ela não pode ter um sócio domiciliado no exterior, ela não pode ter um sócio pessoa jurídica. E aí, isso mais uma vez limita muito as startups, ou seja, elas ficam num dilema. Ou vai aderir ao Simples, e aí ter o benefício, né, do Simples, sim, ou ela vai optar por ser, como eu já disse, uma SA, que é algo que os investidores preferem, ou vai aceitar um investimento estrangeiro.
Então, é incompatível, né? Um dos pleitos era exatamente permitir que as startups fossem SAs e aderissem ao Simples, coisa que também não vingou. Então, existe aí uma dificuldade muito grande, Piotr, em entender os impactos fiscais de cada medida dessas, porque existem estudos que demonstram que você conferir isenções tributárias a esse tipo de investimento, que vai ser tributado mais para frente, porque não vamos esquecer que esse mesmo investidor, quando ele tiver um ganho de capital numa startup que deu muito certo, que se transformou em um unicórnio, né, como a gente chama aquelas startups que valem mais de $1 bilhão, a tributação que vai haver lá, ela compensa muito aquela tributação que deixou de haver no momento, né, lá atrás em que ele colocou o seu dinheiro naquela startup. Então, é uma falta talvez de discussão, de compreensão melhor do que do que efeitos essa tributação de fato tem. Isso se deve, eu vou usar uma expressão que o senhor conhece muito bem, e que no mundo crítico ao mundo tributário, a situação tributária brasileira, fala-se sobre a sanha arrecadatória do ente público, ou seja, dos governos. Eles só olham o agora, não veem o depois, como se aquilo não tivesse chance nenhuma de prosperar e ficar maior, e claro, uma empresa maior vai sempre arrecadar muito mais impostos, assim como gerar maiores riquezas. É esse conceito de sanha arrecadatória que ainda atrapalha o Estado brasileiro para quando vai discutir qualquer inovação em qualquer aspecto, seja numa nova lei para um novo tipo de empresa que são as startups, ou fazer uma reforma tributária de maneira a simplificar e tornar o país mais competitivo? Eu acho que é isso e um pouco mais, né? Porque é a questão, no fim, do projeto de país. Acho que a gente sempre tem essa falha na nossa forma de pensar a política pública, que é a ausência de um projeto de país. Então, se as startups, como eu disse no início, são empresas que têm um potencial de crescimento, de inovação, de trazer soluções, inclusive, inovadoras para o poder público. Vamos estimulá-las? Vamos. Isso acarreta, talvez, abrir mão de arrecadação neste momento, para depois arrecadar mais lá na frente, ou mesmo arrecadar imediatamente, porque aumentando a base de empresas que são constituídas sob esse regime, você quase que no ano seguinte consegue recuperar essa arrecadação. Então, me parece que é isso. A gente não tem uma política pública bem definida de apostar em alguns setores. E, de fato, aí eu tive a oportunidade de conduzir um estudo chamado Sharing Good Practices on Innovation, né, compartilhando boas práticas de inovação. E, basicamente, o que foi feito nesse estudo, eu fui coautor ao lado de um especialista europeu, foi verificar na Europa, em alguns países europeus, que têm legislações voltadas às startups, quais são essas legislações, quais são as medidas que foram adotadas e como elas podem ser aproveitadas no Brasil. E, no fim, a conclusão é bem essa. Medidas de caráter tributário que foram adotadas tiveram uma repercussão muito boa, muito imediata na arrecadação. E mais do que isso, na própria existência das empresas. Na Itália, por exemplo, a lei é de 2012. Entre 2012 e 2020, aumentou em 20 vezes o número das startups naquele país, né? Então, essas startups, depois de um tempo, começam a pagar impostos. Se você tinha 400 empresas, você passou a ter 20 vezes isso, você tem mais empresas arrecadando impostos, ainda que seja um valor menor, ainda que exista algum tipo de isenção. Então, é um princípio até básico, mas que precisa ter não só a coragem, mas acho que a vontade política mesmo de implementar. Veja, eu estava falando da questão trabalhista. A questão trabalhista, ela também tinha lá inúmeros pontos que acabaram não prosperando, não indo à frente na discussão sobre o marco legal. Assim, é claro que o regime trabalhista, ou a relação, né, entre colaborador e empresário, ou empreendedor na startup, é um pouco diferente da relação normal de trabalho. Porque a gente sabe que o colaborador, primeiro, ele tem um alto nível educacional, normalmente, né? Normalmente é uma pessoa que faz seus próprios horários, tem uma certa autonomia, opta por, às vezes, varar a noite trabalhando e no dia seguinte não trabalhar. É um regime diferente mesmo, na prática de trabalho. E aí existia uma das propostas que era sobre os stock options, que são as opções de compra de ações, os planos de opção de compra de ação. O que significa isso? Eu vou contratar um colaborador com esse perfil, altamente qualificado, tecnicamente, inclusive provavelmente superior ao próprio empreendedor, ou com alguma outra característica que o torna diferenciado. Só que aquela startup, que pode ter uma grande ideia, pode ter um grande produto sendo concebido, mas ainda não está pronto, ela não tem dinheiro. E ao não ter dinheiro, atrair esse tipo de profissional é algo muito difícil. O que é feito normalmente no mercado? Isso não é só nas startups, né? Mas nas startups em especial, por não terem dinheiro, inclusive.
você oferece para aquele trabalhador, para aquele colaborador, uma opção de compra de ação. Ou seja, se a minha startup no futuro tiver um baita sucesso, virar um tal do unicórnio, você que trabalhou, né, com muitas horas aqui nessa empresa, e recebeu, claro, ninguém está dizendo que isso vai substituir a remuneração. Recebeu por isso, mas julga que recebeu menos do que receberia numa empresa convencional, você pode ter uma participação nisso e pode ficar milionário. Então, e a pessoa aceita isso consciente de que isso é uma oportunidade, não obrigada porque não tem outro jeito. Então, aceitar esse tipo de stock option, esse tipo de opção de compra de ações, regular bem isso, que no Brasil o problema é, isso existe, o mercado pratica, mas existe uma insegurança jurídica, mais uma vez, sobre como fazer com essas stock options, porque alguns consideram que a remuneração, então, vai ser tributado logo no início, que não faz sentido, porque a startup não tem dinheiro, a pessoa não ganhou nada com aquilo, pode ser que aquela ação não valha nada no futuro, e ela já é tributada imediatamente, então deixa de ser interessante, né? O certo é tributar isso como um ganho de capital, caso venha a ser vendido lá na frente, ou seja, tem um caráter mercantil, como a gente diz. Então, lá na frente, se vender bem, se tiver um ganho de capital, vai ser tributado. Então, são ajustes pequenos de adequação da legislação à realidade desse tipo de empresa que teriam que ser feitos e que não foram feitos exatamente porque existe, sim, resistência muito grande a mexer em qualquer legislação, seja ela tributária, seja ela trabalhista. Essa resistência por um caráter legal, porque precisaria de reformas, ou seja, o que é um processo muito mais lento dentro do Congresso Nacional, ou é uma resistência do ponto de vista de conceitual? Ou seja, eu lhe faço essa pergunta, doutor, porque lá atrás, quando a gente começou a discutir de novo, de uma forma mais intensa, a questão tributária, eu tive a ideia de trazer 2 técnicos da Receita Federal para discutir impostos. E eu vi divergências na interpretação de impostos que eles tinham da legislação que eles mesmos aplicavam, que era a legislação brasileira. 2 funcionários do mesmo órgão público, a mesma lei, com interpretações diferentes. Eu disse ao segundo, eu fico imaginando o que faz o cidadão que tem que recolher o imposto. Se vocês são divergentes, imagina só ele. Ele falou assim, sabe o que acontece? Ele vai ser multado no final se ele estiver errado. Ou seja, era preocupação zero em dar uma leitura unificada para aquela lei, porque o Estado sempre se defendia com eu posso multar depois se o empresário fez a arrecadação de forma errada, equivocada, não, sem nenhum dolo, né? Na verdade, porque entendeu errado, foi orientado errado. Eu pergunto se é conceitual, se é uma questão legal do ponto de vista de como isso tem que se tramitar no Congresso, porque eu tenho resistências quando, por exemplo, eu vejo o Congresso procurando, vamos ouvir o especialista X, normalmente do governo, do órgão do governo que trabalha com aquilo, e ele vem de uma cultura que é muito antiquada para qualquer coisa que se fale de inovação. Normalmente ele vai dizer não para aquelas coisas. E aí eu vejo o parlamentar, que não é um especialista em tudo, sendo mal orientado por esse aspecto. É conceitual ou é legal esse nó de se inovar em legislação no Brasil? Eu acho que ele é legal em certo ponto, porque existem sim algumas determinações legais que têm que ser obedecidas, né? Inclusive em relação ao orçamento. É claro que você não pode abrir mão sem mostrar que vai haver uma arrecadação, abrir mão de arrecadação sem mostrar que vai haver uma compensação de alguma forma. Então, existem sim existem problemas a serem vencidos, mas eu acho que a vontade política permitiria, ao entender que essa arrecadação também pode aumentar de outras formas, permitiria vencer isso. Em muitos desses casos que eu mencionei, ao contrário, o raciocínio justifica a mudança legislativa, porque trará melhores resultados. Agora, você colocou um ponto que é importante. Não existe essa preocupação de trazer maior segurança jurídica, com talvez a falsa impressão de que não é necessária essa segurança jurídica. E a gente vê que a segurança jurídica é o que vai trazer mais investidores para esse ecossistema, para esse setor, é que vai trazer investidores estrangeiros para o Brasil. Então, de fato, devia ser uma preocupação muito grande nossa e que nós não temos. A gente, inclusive, nesses rankings que são feitos anualmente pelo Banco Mundial, Doing Business, né, fazendo negócios, que você avalia diversos setores, diversos aspectos da economia, o Brasil, nessa questão fiscal, ele fica lá atrás, ele é o último colocado, principalmente em relação às excessivas obrigações fiscais. Então, se você tem que dedicar grande parte do teu ano
Cumprir obrigações fiscais, entender obrigações fiscais, ter um custo para ter um contador ou quer que seja que vai lhe ajudar aquilo. Um empreendedor, alguém que começou uma startup, não tem condições de acompanhar isso. Ele acaba fazendo o que você acabou de dizer, ele erra. Ele erra e acaba pagando o preço disso mais tarde, né? Então, me parece sim que é algo que a gente tem que contornar. Como eu disse, tem aspectos positivos? Tem. Existe, por exemplo, uma tentativa de adequar a realidade da legislação à realidade das startups por meio do que a gente chama de sandbox regulatório, que é um ambiente especial em que você vai testar tecnologias ou modelos de negócio inovadores antes de levá-los para o mercado de uma forma mais ampla. Existe isso, é estimulado pelo marco legal. Existe um ponto importante do marco legal, que é a questão das licitações públicas. Aliás, é um dos objetivos principais dessa lei complementar do marco legal. É você permitir que as startups tragam soluções inovadoras para o poder público. Veja, os dois lados ganham. O poder público ganha porque ele recebe uma solução inovadora que ele não ia ter acesso, porque a startup não ia conseguir se qualificar para a licitação, porque ela não tinha documentação, porque ela não conseguia produzir as garantias necessárias, o que é que seja. Isso está aliviado, vamos dizer, nesse regime especial que foi criado. E a startup, é claro, se beneficia porque ela ganha escala, ela pode vender para esse grande comprador que é o governo, e com isso trazer soluções inovadoras. E aí a gente entra num ponto que é importante, que essas soluções inovadoras, elas às vezes resolvem problemas públicos, questões sociais, questões ambientais, né? Aí estão os chamados negócios de impacto, que estão para exatamente trazer esse tipo de solução. Então, o governo já abre mão, né, ou abria mão desse tipo de solução, e agora começa a existir uma brecha para que essas empresas entrem nesse circuito das licitações públicas e passem também a contribuir com isso. Doutor, falando em empresas, até porque as startups estão chegando e elas chegam sempre com a lógica da inovação, a inovação de como elas existem, de como elas são concebidas e o produto que elas vendem, ou o serviço, o produto que elas vendem. As empresas hoje, se eu comparar o que é uma empresa hoje, do ponto de vista de marca e de comportamento dentro da sociedade, com o que era uma empresa 20, 30 anos atrás, lá atrás bastava dar lucro, o negócio tinha que ser lucrativo, ela tinha sucesso comercial, ela gerava lucros para o seu investidor, para o seu sócio, e pronto, o negócio já era bem sucedido a partir daí. Nós tivemos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, deste século, nós tivemos já o conceito de responsabilidade social, que já mudou completamente, mas ainda assim era uma decisão da empresa fazer parte, aquilo agregava valor a ela. Hoje, uma empresa, se não estiver conectada à sociedade, ela paga um preço muito alto. Isso tem que mudar a cabeça do gestor, porque a cabeça do cliente mudou, e mais que isso, a forma do cliente, do consumidor, cobrar uma empresa é que está extremamente mais acessível. Bom, as redes sociais que o digam. Como é que as startups estão inseridas, ou mesmo as empresas hoje, nesse novo conceito? Nós temos esse conceito ESG, que por si só explica muita coisa. Nós somos um país hoje produtor de commodities agrícolas, temos a maior floresta do mundo, somos pressionados, às vezes de forma equivocada porque há uma pressão comercial, às vezes porque, obviamente, tem coisas que precisam ser corrigidas. Como é que o senhor vê esse novo momento agora? As startups vão ajudar a melhorar esse ambiente de governança porque elas são obrigadas a chegar com esse conceito inovador? Eu acho que elas se inserem 100% nesse contexto. Não tenho o que dizer. Acho que nenhuma empresa hoje pode ser criada sem levar em conta a ideia de sustentabilidade, né? Como você sabe, eu tenho um livro que se chama Humanidade contra as Cordas, que fala sobre governança global da sustentabilidade. E nesse livro eu trato do que eu chamo de ciclo virtuoso da sustentabilidade. E o que é isso? Você tem a necessidade de que vários atores embarquem, vamos dizer assim, nessa ideia para que ela ganhe força e se retroalimente. Então, a gente tem hoje consumidores que, pesquisas recentes mostram, majoritariamente, a imensa maioria no Brasil, foram mais de 85%, dizem que dariam preferência a produtos sustentáveis. Você tem fundos de investimento que dizem hoje que não vão investir em empresas que não sejam sustentáveis, tá? O BlackRock, por exemplo, e outros tantos que criaram, inclusive, produtos que têm essa pegada ESG, né? do ambiental, social e de governança, na sigla em inglês, que tem que existir para que esses fundos coloquem o seu dinheiro nessas empresas. Tem empresas que criam, né, programas, projetos de sustentabilidade e se preocupam em mudar, inclusive, muitas vezes, o núcleo dos seus negócios para poder ter essa característica também. Você pode ter agora um movimento que eu acho que ainda é, infelizmente, pouco notado, eleitores que procuram nos seus candidatos
políticos que defendem essas bandeiras, na Europa isso já é notado, inclusive na Europa políticos tradicionais encamparam essa bandeira para poder agradar esses eleitores. Isso já gera esse ciclo, né? Um ciclo que é virtuoso no sentido de impulsionar a sustentabilidade. E hoje o que a gente assiste no mundo é exatamente isso, é uma realidade contra a qual você não pode lutar. Não pode lutar porque ela tem uma explicação clara, ela não vem de um capricho, ela vem de uma necessidade, que é a necessidade de combater a mudança climática, principalmente, mas tantos outros problemas relacionados à falta de cuidado com o meio ambiente, e aí isso é cobrado, e aí entrando numa área, né, que é muito cara a mim, é cobrado na área internacional, principalmente por meio de acordos internacionais. Então está aí o Brasil sofrendo para conseguir fazer valer um acordo com a União Europeia, entre Mercosul e União Europeia, que é um acordo comercial, mas é um acordo comercial que demorou mais de 20 anos para ser aprovado. Tendo sido aprovado hoje, ele não consegue entrar em vigor, porque existe oposição, porque nesse acordo foi incluída uma cláusula, mais do que isso, um capítulo, que trata de sustentabilidade e diz que os países membros têm que obedecer ou respeitar os compromissos que foram assumidos nos diversos acordos internacionais de meio ambiente. Então, isso é o comercial sendo afetado pelo ambiental, porque ambiental hoje e economia não juntos. E o Brasil não entender essa realidade hoje é preocupante, porque nós temos, como você disse, a Amazônia, nós temos uma produção agrícola, o de agronegócio enorme, e uma coisa não deveria conflitar com a outra. A gente deveria, ao contrário, usar como bandeira do agronegócio, que nosso agronegócio é verde no sentido, né, de limpo, de não afetar o meio ambiente, de ser sustentável. E, doutor, mas nós temos... Eu vou pegar esse assunto porque é extremamente importante. As empresas brasileiras, eu ouvi vários empresários aqui nesse programa, inclusive, que disseram claramente o importante do agronegócio brasileiro não tem problemas ambientais mais, porque essas empresas elas já sofrem pressão dos seus consumidores, elas já se adequaram porque é interesse comercial, inclusive, delas estarem adequadas a essa nova legislação ou a nova lógica de entender do consumidor. É uma pequena parte, que não é, em boa parte, nem é legalizada, que afeta a Amazônia, mas o país sofre uma campanha negativa contra e generaliza-se dessa maneira toda. O próprio fundo BlackRock ouviu de vários empresários brasileiros, e ele mudou de opinião em relação a várias empresas, porque percebeu que estava indo numa onda que não se sustentava na verdade. Tinha um fundo de verdade, sim, mas era de uma minoria, não era da maioria, embora o país estivesse pagando de uma maneira completa. O senhor é advogado, e, claro, imagem é uma coisa, decisão judicial lá na frente é outra. E elas podem destoar, mas a imagem é automática. A decisão judicial pode levar anos e pode até lhe ser favorável. Mas se a sua imagem já foi arranhada, você já tem um problema de relações públicas e, obviamente, de imagem para poder vender, por aí vai. Como é que se lida com essa realidade hoje em que tudo é imagem, tudo é o que você está fazendo hoje, embora você tenha outras opiniões, outras coisas para mostrar que se contraponham àquela imagem ruim criada sobre a sua empresa ou seu país? Olha, eu acho que é fácil. A gente tem um problema bom na mesa hoje, né? O Brasil é um país que, de fato, tem uma área enorme para a agricultura. O Brasil que tem hoje um setor do agronegócio moderno e que não pode pagar porque não existe vontade política de tornar o país, principalmente no aspecto da questão da proteção da Amazônia, um vilão internacional, que é o que está acontecendo. Então, hoje, todos nós ganharíamos, se houvesse uma preocupação em reverter essa imagem. Eu acho que você pegou no ponto exatamente. E por que não fazê-lo? Porque nós não acreditamos que seja importante. Eu acho que politicamente existe sim aí um problema a ser resolvido. Porque, de fato, hoje, o uso que está se fazendo da Amazônia, o mau uso ou o descaso que existe com a Amazônia, é prejudicial a nós. Aquilo poderia ser explorado de uma forma muito mais inteligente, trazendo riquezas muito maiores para o país e para uma parcela muito maior da população. E hoje, como você disse, são poucos que se beneficiam de um modelo que é um modelo antigo, é um modelo superado, é um modelo, né, que é, inclusive, criminoso, muitas vezes. Então, de fato, eu sinto, Piotr, que, mais uma vez, a gente volta à questão de projeto de país. O Brasil podia se beneficiar muito de ser um país, e aí a gente pega as duas pontas da nossa conversa, né? Um país inovador e um país sustentável. É imagem, sim. É imagem, mas é uma imagem que importa, e que tem que ter um fundo de realidade, porque senão ninguém compra essa imagem. E aí o que significa isso? A gente tem na Amazônia, possivelmente, a maior chance de unir essas duas pontas, onde você tem uma biodiversidade enorme, condição de desenvolver biotecnologia, investimentos que nem são tão altos comparando
ao tipo de investimento que o Brasil precisa em tantas outras áreas, e a condição de reverter essa impressão que existe, que em parte ela é justificada por números, principalmente em relação ao desmatamento e aumento de queimadas, por números que são reais, né? Então, me parece que o empresariado brasileiro, isso já está acontecendo, é claro, tem que se unir para reverter essa situação, inclusive no sentido de mostrar, olha, nós agimos diferente e nós estamos contribuindo para que isso seja a regra, né? E não a exceção, e que seja algo que a ampla maioria do agronegócio brasileiro encampa. Estamos falando em agronegócio porque é a nossa grande potência de crescimento, e até hoje, né? Acho que mais do que nunca a gente tem essa ambição justificada de ser esse celeiro mundial. Mas não é só o agronegócio. Estamos falando e aí quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai além do ambiental, né? A gente está falando do lado do S, lá do ESG, que é o social, é também tomar cuidado com o tipo de contratação que é feita, trabalho infantil e tantas outras preocupações que hoje o mundo tem, que podem derrubar uma marca, e aí voltando, né, ao ponto da imagem, podem derrubar uma marca internacionalmente, podem levar um boicote de grandes compradores, de grandes supermercados, de grandes redes. Então, a sustentabilidade, ela é um imperativo hoje. Ela não pode ser vista mais como uma moda. Ela é uma tendência irrefreável. E aí existe um funil, que eu adoto muito essa imagem no meu livro, né, o funil da sustentabilidade. Algumas empresas vão passar por ele, outras vão bater nas paredes desse funil e vão desaparecer. E aí essas que passaram, elas saíram na frente. Então o Brasil tem que ser o que a gente chama de first mover. A gente já não é nem mais first mover, porque o movimento já existe e está acelerado. Mas a gente tem, no mínimo, que entrar rápido nesse barco e assumir liderança com todo o potencial que a gente tem para desenvolver esse assunto aqui no Brasil. Eduardo Felipe Matias, advogado especializado em Direito Internacional e Governança Global. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil, viu? Foi um prazer conversar com você, fico à disposição. E eu acho que a gente vai voltar a falar sobre esse projeto de país. Aliás, esse assunto está cada vez mais à tona, é extremamente importante, né? Sem dúvida. Doutor, muito obrigado, né? Mais uma vez. Seguramente. Muito obrigado. Abraço. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau. Você acompanhou mais uma edição do programa Pensando o Brasil da TV CIEE em parceria com o portal RC1. Na próxima segunda-feira tem vídeo novo para você. E continue ligado na programação do portal RC1. A gente se vê. Tchau!